Esse processo do disclosure, ou seja, a revelação, a divulgação das entidades não humanas, é um processo que se iniciou em 2017 no SS Nimitz, Tic-Tac, e desde então nós tivemos uma sucessão de eventos onde a questão das entidades não humanas sempre esteve em pauta, sem falar das audiências do Congresso dos Estados Unidos. Então, agora, no último ano, 2025, 2026, está se afunilando. Então, a coisa está se estreitando cada vez mais. E aí, há pouco, nós tivemos o primeiro lote de desclassificação prometido pelo presidente dos Estados Unidos, no dia 8 de maio, e na sequência, no dia 22 de maio, um segundo lote. Lembrando que os vídeos e os arquivos que foram apresentados no primeiro lote já teve uma diferença muito grande para o segundo. Eram vídeos e arquivos mais substanciais, mais contundentes, vamos colocar assim, que não dão margem, por exemplo, para explicações prosaicas, como balão, satélite ou drone. Né? A gente tem ali imagens, por exemplo, na Apollo 17, né? Na Lua. Quer dizer, é impossível um drone na Lua, não tem, né? Em 1972, eu acho que isso é um pouco improvável. Vamos convir aqui, né? Vamos ser francos. Exato. E depois também tem aceleração instantânea de objetos. Porém, eles vieram com dados brutos. O que é isso? Sem especificações de velocidade, ângulo, nada. Que fica um tanto assim vago. Agora, estamos para adentrar na terceira fase. Então, a primeira fase já foi, segunda fase, terceira fase. Isso será feito em estágios. Como muito bem disse o congressista dos Estados Unidos, Eric Burson. De 2 em 2 semanas teremos uma nova remessa. Então, agora iniciou. A caixa de Pandora já foi aberta. E depois que ela foi aberta, não se fecha mais. E a pressão internacional, porque o Japão iniciou também um processo de classificação, a França simultaneamente começou um processo de classificação, Aldo Ribeiro, que é presidenciável, inclusive ex-ministro da Defesa do Brasil, afirmou num podcast recente, um dos maiores podcasts do mundo, que é do Jesse Michels, que os documentos Varginha 1996 e Operação Prato, 1977, em Colares, Belém do Pará, são autênticos e ele teve acesso a esses documentos. Então não é que ele viu falar, ele teve acesso aos documentos classificados. E ele mesmo afirmou que o governo dos Estados Unidos precisa se apressar para realmente ocorrer a grande divulgação, acontecer. Então se apressem, uma forma de pressão mesmo, pressionando o governo dos Estados Unidos. Então é surreal o que está acontecendo. Lembrando que se o Brasil, por exemplo, Argentina, Peru, que tem provas, evidências da atividade, corpos, assim como de naves acidentadas, se apressar, os Estados Unidos perdem o protagonismo da divulgação e nós poderemos ter uma revelação catastrófica. E o que é uma revelação catastrófica? É uma revelação onde as autoridades constituídas perdem o controle total. Você sabe como vai começar e não sabe como vai terminar. Mas por então que isso é um perigo muito grande. Por que poderia acontecer essa catastrófica? Catastrófica é assim, é um vazamento de informações que está fora do roteiro. Então o governo... Porque o governo ele tem o quê? Ele tem um projeto, um roteiro. Ele tem um planejamento. Ok? Uhum. Com as informações. Um cronograma, a palavra é essa, um cronograma de revelação. Se esse cronograma, de repente, ocorre numa explosão de tudo de uma vez só, com vários vazamentos descontrolados, você tem o quê? Uma revelação catastrófica. Esse termo, revelação catastrófica, foi utilizada pelo coronel Cal New, tá? Em 2023. Inclusive, quando ele esteve palestrando no Instituto Sol, ele falou de um projeto, um cronograma que iria de 2025 até 2034, onde nós teríamos o desembarque direto das entidades não humanas. E nesse ano de 2026, 2027, segundo este cronograma, tá? Já iriam reconhecer a existência das entidades não humanas, que nós não estamos sozinhos no universo. Existem realmente entidades inteligentes. Porém, todavia,
esse cronograma de 2034, segundo outras opiniões, como do Dr. Steve Greer, seria feito pelo Estado profundo, ok? Para tentar ancorar uma narrativa de falsa invasão, controle militar e que as entidades não humanas são uma ameaça à segurança nacional. Figuras como Luiz Elizondo, por exemplo, já colocaram as suas asinhas de fora, falando que, olha, essa questão das entidades não humanas pode ser um perigo civilizacional, uma ameaça, inclusive, para a aviação. Olha, é verdade, porque vários pilotos da Força Aérea relataram recentemente que hoje, de 2017 para hoje, tem pilotos que conseguiram, no único dia, ver 5 objetos não identificados. No único dia. Isso está se multiplicando, está fora do controle. Mas, no entanto, pelo que me consta nos arquivos, nenhum desses objetos colidiu com nenhum caça norte-americano ou com um Boeing civil. Então isso é falácia, isso é conversa fiada, né? Que é um perigo para a aviação. O Elizondo está vindo com essa narrativa. Por quê? Porque muitas pessoas não querem a revelação. Então existe os chapéus pretos, vamos colocar assim, que é uma ramificação das agências de inteligência que não querem a divulgação. E por que Porque eles não elas estão ligadas ao complexo industrial militar dos Estados Unidos e ao cartel bancário. Então elas querem guerras intermináveis. Porque a indústria bélica dá muito dinheiro, rende muitos milhões, compreendeu? E elas têm vínculo direto com o cartel bancário de combustível fóssil. Então, vamos supor, isso é bem interessante, bem pertinente que você comentou, que amanhã revelem a existência das entidades não humanas. Uma coisa leva a outras perguntas. Por exemplo, mas como que é o sistema de propulsão dessas naves? Bom, aí o governo vai ter que dizer, olha, eles usam antigravidade, usam um sistema onde eles podem reduzir a massa. Ou seja, fusão a frio, por exemplo. Então, muitas dessas naves usam um sistema de fusão a frio. Eugene Malov, 2004, ele desencarnou em circunstâncias misteriosas, ele estava desenvolvendo justamente isso, sistema de fusão a plasma a frio. Mais recentemente, né, nós tivemos ali o português, Nuno Loureiro, que também estava desenvolvendo algo similar e também desencarnou em situação bem complicada. Então eles não querem a esses revelação. chapéus pretos. Os chapéus pretos não querem porque isso vai abalar a economia global. Alguém vai dizer assim, Demis, mas eu acho isso exagerado da sua parte. Não é exagerado, sabe por quê? O Liberation Times, do Christopher Sharp, que é um dos maiores sites mais respeitáveis e credíveis do mundo sobre a questão ufológica. Liberate Times. Liberation Times. Ali fala que vários banqueiros do mundo estão preocupadíssimos, não dormem de noite, preocupados com a revelação. Porra. Uma coisa tem a ver com a outra. O que tem a ver? Tudo a ver, porque a partir do momento eles têm medo do quê? Do sistema de propulsão que vai ser revelado. Porque acabando o sistema de propulsão sendo revelado, acabou a indústria do combustível fóssil, da noite para o dia. E isso vai colocar de pernas para o ar a economia global. Mas por que isso aconteceria? Porque, veja só, a base da economia do mundo vem da combustível fóssil. Isso, energia. Energia. E você tendo uma energia alternativa, livre e barata, imagine, todos os poços de petróleo vão ser inúteis do dia para a noite. Não vão valer absolutamente nada. Mas daí a população... Hidrelétrica também totalmente vão ser fechadas. Isso vai ser incrível. Vai ser realmente transformador. E outra coisa... O Elon Musk, ele fala de um futuro de automação junto com a IA. E a IA consome muita energia, assim como a automação. Tanto é que os data centers de IA estão totalmente inoperacionais, porque eles consomem muita energia. Muita água, muita energia e água para resfriar as máquinas. Sim. Então, esse sistema energético que nós temos hoje não está barrando o avanço da IA e da automação, que vai ficar só no papel mesmo. Está barrando. Está barrando. Então eles precisam hoje, os executivos, os CEOs do Google, da Meta, Mark Zuckerberg, o próprio Elon Musk, não tem interesse mais nesse sistema
de combustível fóssil. Eles precisam Que não achar uma funciona outra mais. estrutura. Senão, o projeto deles fica barrado. Não vai seguir em frente. Então, não é nem questão de amor pela humanidade. Tá entendendo? Sim. Existe uma disputa econômica hoje. Existe o pessoal da extração, que dá muito dinheiro. Tá? Shakes. Da né? escassez, da energia de escassez. Ok? Que quer a escassez, que quer a energia de extração. E também o cartel bancário, que vive da manipulação financeira em cima da extração, do mercado de extração. E, por outro lado, o pessoal que pensa no avanço tecnológico. E na automação e no avanço da IA. Imagine que a IA, hoje, nós temos uma tecnologia que é como se você tivesse um supercomputador quântico maravilhoso, revolucionário, que poderia mudar o mundo da noite para o dia. No entanto, você não tem uma tomada para ligar ele. É um absurdo. O que está acontecendo hoje é um absurdo. Porque hoje tem a tecnologia de automação, já é operacional. Ela existe. Falta o quê? Energia. É um absurdo. Sabe por quê? O avanço tecnológico, nós avançamos em todas as áreas que vocês possam imaginar. Principalmente na questão de computação, de chips, tudo. Mas a energia que nós utilizamos é de 150 anos atrás. E não teve um avanço sequer, até hoje. Mas e as baterias que entram agora? Mas as baterias também é um sistema antigo, não é de hoje. Né? Tanto é que os carros dos anos 20 poderiam ter seguido esse modelo de bateria. Mas eles também são poluentes, são caros, também não funciona. E no fim dá no mesmo. Tanto é que eles ficaram num dilema no começo do século 20, se eles iam utilizar combustível fóssil ou bateria. Mas no fim dá no mesmo, não muda nada. Mas por que eles precisam da revelação e não simplesmente falar, pô, a gente fez aqui um estudo, teve um avanço tecnológico, a gente descobriu um novo tipo de energia? Sabe por quê? Porque acontece o seguinte. A energia livre, ela envolve o emaranhado quântico. Ela envolve uma tecnologia que desafia a física conhecida. Então, é uma quebra de paradigmas. Então, os cientistas, eles vão ter que voltar e reconhecer que estavam errados. Então, a física, como nós conhecemos, seria terrível para a sociedade. E se tem alguém que é arrogante, que não gosta de baixar a cabeça, é a classe dos cientistas. Eles são terríveis. Imagine, porque eles têm aquela pompa, né? Não, porque nós sabemos tudo, nós conhecemos tudo. Bom, eu acho que o resto é pseudociência. É tudo pseudociência. Bom, a gente vai ter que reconhecer que as leis da física são outras. E isso não é bem assim. Para eles é humilhante ter que fazer isso. Então, a classe científica seria a mais afetada de todos. E o que ocorre? Quando você revela as entidades não humanas, vem em seguida, no pacote, o sistema de propulsão que eles utilizam. E aí está já inserido o conceito de energia livre. É uma consequência direta. Por isso que divulgar a existência das entidades não humanas é, ao mesmo tempo, divulgar as tecnologias que foram suprimidas. Por isso que a lei de segredo de invenção, que começou em 1951, veio junto com o acobertamento dos OVNIs. Praticamente junto. Que é uma questão de lei de segurança nacional. São mais de quase 7 mil patentes retidas só nos Estados Unidos. Se você for somar isso no mundo todo, dá mais de 10 mil patentes diferentes. Nossa. Todas elas relacionadas à energia livre. A maioria das patentes retidas. Porque isso simplesmente iria acabar com o mercado como nós conhecemos. O sistema econômico, o petrodólar, a economia seria e outra, questões médicas também. Tá? Tecnologias médicas também entram nessa equação. Né? Então, e tem as câmeras de cura. Câmeras de cura. Lembrando que tudo isso são tecnologia de entidades não humanas. Tá? E essas entidades não humanas têm uma certa classificação, não tem? Tem classificação. Então, meus amigos, o que nós estamos vivenciando hoje é a batalha por um novo mundo contra o velho mundo. Um novo mundo contra o velho mundo. Nesse novo mundo, eu só queria fazer uma observação, com a licença de vocês. O próprio Elon Musk falou que nesse novo mundo as pessoas vão trabalhar por opção. Ele falou de renda alta universal. Já se contrapondo à renda básica universal, que é uma proposta de Davos, do Fórum Econômico Mundial. Então veja que é diferente. Não é renda básica, é renda alta universal.
Por quê? Porque com automação mais IA e energia livre, você pode ter tudo que você quiser. Tudo. Imagine, com custo baixíssimo. Então, roupa, dinheiro, alimentação, tudo que nós precisamos pode ser suprido com custo zero ou quase zero. É um inacreditável isso. Esse é seria quase o que fim da era da escassez, certo? Fim da era da escassez. Vamos para Era da uma prosperidade. abundância. Da abundância total. E nesse cenário, as pessoas vão trabalhar por hobby. Literalmente, foi isso que o Elon Musk propôs. Então, vamos supor, se você não quiser fazer nada, eu não quero fazer nada, opção sua, é a escolha que você tem, ok? Você vai ter um padrão de vida de hoje, segundo o Elon Musk, de uma pessoa que ganha 10 mil por mês. Caraca. Não fazer nada. Agora, se você quer ter um padrão de vida um pouquinho melhor, um padrão de quem ganha 100 mil, 50, 150 mil, aí você trabalha. Nossa. Opção sua. E os trabalhos serão tipo assim, artesanato, você vai personalizar coisas. Então, é o trabalho de personalizar, o trabalho braçal, principalmente de fábrica, será tudo automatizado. Tudo automatizado. A Tesla tem os robôs humanoides. Sim, já, né? Só que falta um detalhe. Por que isso não se torna operacional agora? Por que isso não entra em vigor agora? Porque não falta energia. É um absurdo. Por causa de energia. Por causa de energia. É a única peça. É o ponto. Isso, por causa disso. Falta energética. Entendi. Então esse novo mundo só não surge, toda essa tecnologia já existe e já poderia estar funcionando. Só falta um detalhezinho, não tem tomada. Só precisa da tomada. Ligou a tomada, ela liga. É um absurdo. Um empresário falou, eu nunca vi isso. Nós temos tecnologia para mudar o mundo inteiro, mas não temos uma tomada para ligar isso. Mas isso seria para 2034, o final do cronograma? Segundo Cal New. Porém, todavia, se você pegar, por exemplo, o Dr. Steve Greer e o JP, George Pabon, eles falam que o status quo não pode permanecer mais do que no final de 2027, que nós temos que chegar no desfecho quanto antes. Então não dá para arrastar isso, empurrar com a barriga por muito mais tempo. Por quê? Porque nós temos o perigo de uma narrativa de falsa invasão, que inclusive foi profetizada pelo Elon Van Braun em 1975. No seu leito de morte, ele já estava para desencarnar, já estava no bico do corvo, como diz por aí. Ele falou a verdade, olha, as entidades não humanas, não existe entidade não humana hostil, são todas benevolentes, e eles vão orquestrar a cartada final dos escuros será uma falsa invasão encenada para enganar as pessoas, para impor um estado policial e restringir as liberdades individuais. Esses seriam os globalistas, certo? Os que querem um governo único mundial. Exatamente. Os globalistas querem essa meta. E essa seria a cartada final. E ele fala, inclusive, de um plano feito em fases. Primeiro, eles usariam a questão política. Dividir para conquistar. Então eles iam dividir o mundo em dois blocos, Rússia e Estados Unidos, que aconteceu na Guerra Fria. Depois disso, eles iriam usar os inimigos do terror. Aí teve o BIM, vocês conhecem aquele cavo das torres, tudo foi orquestrado. Isso é impressionante, porque ele previu isso em 1975, todos os passos, e tudo aconteceu. Então tem que levar muito a sério o Dr. Elon Van Braun. Ele que ele foi o chefe da NASA. Inclusive, ele veio da Operação Paperclip, chefe da NASA. O que ocorre? Aí ele fala que depois desse estágio viria a ameaça espacial. Meteoritos, que poderiam vir. Quantas vezes a gente já ouviu falar também disso? Que poderia passar perto da Terra, etc. E que no final, aí tinha uma etapa também que tem a ver com questão sanitária, que eu não posso falar aqui, que aconteceu também. Sim. E depois, no final, para arrematar, que seria a última carta, A última carta seria a invasão fake alienígena. Então isso é um perigo, porque a divulgação pode ser arrastada para essa falsa narrativa. Ela pode ser sequestrada. Olha, escuta o que eu tô falando. Ela pode ser sequestrada por agentes espúrios que já colocaram... Por isso que eu falei do Luiz Zondo. É uma ameaça à segurança nacional. Já estão colocando as suas asinhas de fora. Por isso que o Dr. Greer, Steve Greer, que é uma grande autoridade, o próprio JP, George Pabon, fala que isso tem que ser resolvido até o final de 2027.
Senão Porque a gente perde a narrativa. É perigoso a narrativa ser tomada, sequestrada por essa facção espúria. Este que é o grande perigo. Então nós estamos vivendo uma fase decisiva. Nossa. Demis, existe alguma chance de essa galera que quer sequestrar essa narrativa ter não humanos do mal dentro dessa galera? Olha, porque o que já ocorre dizem o que seguinte, existe, né? Olha, esse não negócio humanos por de acordos feitos com entidades não humanas negativas, biológicas, não. O que a história realmente ensina, com vários indícios fortíssimos, vários indicativos, é que entidades, agências da inteligência, uma organização clandestina e ilegal, inclusive elas usam as empresas contratadas de defesa para conseguir guardar o segredo da supervisão do governo constituído, porque, queira ou não, as empresas contratadas de defesa, elas não precisam dar contas para o governo constituído. Então, é um lugar ideal para você esconder essas tecnologias. Por isso que o Eric Burson, o próprio Jeremy Corbell estão denunciando. Falando em empresas contratadas de defesa, o Eric Burson, ele intimou a Mitre Corporation, que é uma das empresas contratadas de defesa, e falou: eu quero todos os documentos que vocês têm desde 1930, porque eu estou recebendo várias denúncias que vocês têm corpos não humanos, que vocês têm tecnologia não humana, e isto é totalmente ilegal. Então, se você quisesse esconder essas tecnologias, não seria na Área 51, seria exatamente nessas empresas contratadas de defesa, como Boeing, Empresas privadas. Lockheed, empresas privadas, porque empresa privada não precisa prestar conta. Privadas, né? Privadas, né? Que são terceirizadas do governo, porque, em tese, elas não precisam prestar relatório, elas não precisam prestar Elas são dar de capital contas. fechado, né? Capital fechado, não precisam prestar contas para o governo constituído. Então é isso que está acontecendo. Agora, voltando para a sua questão sobre as entidades não humanas. Bom, o fenômeno é multifacetado. Então tem várias nuances diferentes. Então nós temos seres interdimensionais, nós temos seres físicos e tem os criptoseres também. E só para explicar para o pessoal, isso são as classificações São as dos classificações dos seres. O que ocorre é o seguinte: desde a Alemanha bigodista, a gente vai usar o termo bigodista aqui da Alemanha. Você sabe o homem do bigodinho. Sim. Né? Existia uma tendência e um fascínio pelo ocultismo. Isso é sabido. Então, eles eram fascinados pelo ocultismo. Existiam várias sociedades secretas. Tule, Sol Negro, né? Sociedade Vril, da Maria Orsic. E eles eram médiums. É estranho, agentes psíquicos. Médiums. E esses médiums tinham obsessão pelo paranormal. E eles abriram vários portais. E nesses portais, seres interdimensionais se manifestaram e auxiliaram esse pessoal para construir o seu primeiro programa espacial. Tá? Da Alemanha, isso na década de 30. O que ocorre? Na mesma época, havia o bruxo Aleister Crowley. O Aleister Crowley, em 1900, se não me engano, começo do século XX, acho que em 1917, se não me engano, ele invocou, através dos trabalhos de Amalantra, uma entidade que era semelhante a um Grey clássico, um cinza, que ele chamou de Lan, ser interdimensional. Lembrando que os seres interdimensionais de quarta, quinta dimensão, eles podem se materializar temporariamente em nossa fisicalidade, no nosso mundo tridimensional. Então, os trabalhos de Babalon, do Jack Parsons, que foi um dos primeiros desenvolvedores dos foguetes da NASA. E ele participava dos trabalhos de Babalon, de cunho sexual, que acho que eu posso falar, não, acho que não tem problema falar isso. Magia sexual, o Aleister Crowley também utilizava. Isso é a Sociedade Vril Alemã. Que incrível, coincidência, não é coincidência. Era uma forma de invocar através da força vital. Por isso que tem o Tantra, você utiliza a força vital e é uma forma de comunicação. Tanto é que isso é um conceito que existe desde a antiguidade. Caramba. Que é chamado de Eros Gamos, o casamento sagrado. Então o casamento sagrado é uma forma de você abrir um portal, um ritual mágico, sexual entre um homem e uma mulher,
no qual você pode abrir a sua glândula pineal e se comunicar com outros mundos. Puta que Meu pariu, Deus. meu Deus. Tá? Isso foi, olha, uma vez, eu vou contar aqui pra vocês, primeira mão, tá? Primeira mão aqui. Eu falei isso numa live no meu canal. Teve muita pessoa que falou, nossa, Dimas, isso é um absurdo, será que isso é verdade? No dia seguinte, um espectador, não falou o nome dele, não se identificou. Ele falou, Demis, eu sou maçom do 33º grau. Ô, louco. Tá? E você realmente mostrou a joia da coroa. É isso mesmo, esse é o grande segredo das sociedades secretas. Nossa. Essa questão da abertura da glândula pineal. Exatamente. Via magia sexual. Via magia sexual. Então nós temos Sociedade Vril, os trabalhos de Babalon, tudo século XX. Tá? Trabalhos de Babalon e também o do Aleister Crowley, do Otô. A Ordem do Templo Oriental. E da Golden Dawn, que utilizava o quê? Do mesmo artifício. Do mesmo recurso. Meus queridos, eles utilizavam isso para invocar seres negativos. Mais tarde, quando isso chegou nos Estados Unidos, porque teve a Operação Paperclip, no início da década de 50, onde mais de... Eu já até acho que falei isso na última live, na última vez que eu estive aqui, mais de 5.000 alemães que ocupavam cargos importantes no Partido Bigodista foram integrados aos Estados Unidos, à inteligência dos Estados Unidos, à NASA, etc. Inclusive o próprio Arnold von Braun, que foi diretor e o primeiro chefe da NASA. Sim, você Tá? falou. Alemão. E quando eles vieram para cá, eles começaram a desenvolver isso, a aprimorar, a aperfeiçoar o que já era feito na Alemanha bigodista. Ok? E ali, aos poucos, eles foram para o segundo estágio, segundo nível, que era usar tecnologia para invocar seres negativos. O Dr. Fred Trinfall, 1953. Tá? Fred Trinfall. Ele falou o seguinte: nós desenvolvemos um equipamento eletromagnético aonde nós podemos invocar, conjurar seres de outros mundos para nossa realidade. Então, quando a gente fala que o governo oculto ou essa facção espúria fez um pacto com entidades não humanas, de fato fez, mas não são entidades físicas, são entidades extrafísicas. Extrafísica. Que é pior até. E por que eles querem invocar essa galera? Porque essa galera pode ajudar muito. Essa galera tem conhecimento, primeiro. Tem conhecimento privilegiado, que eles queriam. Tanto é que a Maria Orsic, o que ela fazia? Ela recebia informações. Procura a Maria Orsic, você vai achar várias fotos, inclusive dela nua. Por quê? Porque ela era uma sacerdotisa, uma médium da energia sexual. Tá? Médium da energia sexual. Às vezes a gente fala isso, a pessoa dá risadinha, vem com um clima de deboche. Isso existe de verdade. Ou acha que a gente tá sendo Ou as garotas maldoso. vril. O que você acha que eram as garotas vril? Elas tinham um cabelão, inclusive todas com cabelo grande, porque ajudava na comunicação. Então elas eram uma médium que te usava um recurso. Tem gente que usa carta, né? Cartomante, usa pêndulo. Bom, ela usava outra coisa, entendeu? Usava outra coisa onde a mediunidade dela era desenvolvida, entenderam? E isto era muito comum, inclusive isso aí na antiguidade era muito utilizado. E assim ela conseguia se comunicar com outros seres, com outras realidades. E ela obteve informações privilegiadas. Que tipo? E Aldebarão, por exemplo, para construir a nave Bell, por exemplo, que era o sino bigodista. A nave Hannibal 1 e 2, todos os projetos, as primeiras naves antigravidade. Entendeu? A grande questão é que eles atribuíram isso a seres draconianos, a Greys. Por exemplo, o Aleister Crowley trouxe dos trabalhos de Amalantra uma entidade que era similar a um Grey que chamava Lan. No experimento Scully, não sei se você já falar, ou Skull, que foi na Inglaterra, 1993, mais recente. Uma universidade, que nessa cidade Scully, uma universidade, eles queriam fazer um experimento para provar o paranormal. Todos professores, imagine, professores universitários. E para começar o experimento, chamaram 2 médiuns, alugaram uma casa e começaram a fazer sessões espírita. E tudo que você possa imaginar, de sessão espírita, bruxaria, tudo que existe no mundo conhecido sobre o paranormal, eles praticaram. Nossa.
E esse experimento foi de 93 a 1998. E a coisa começou a esquentar de verdade. Por quê? Eles começaram a materializar coisas. Então, por exemplo, eles começaram a se comunicar com desencarnados. E tudo foi feito, esse experimento, num ambiente controlado. Protocolo científico. Todo mundo tinha uma pulseira. Então, todo mundo com a pulseira, para ver se não tinha fraude. A prova de fraude. Tá? Com câmera, a prova de fraude. Cientistas. Queriam fazer isso com protocolo científico. O que aconteceu? Estava no meio da mesa, né? Ali foi na mesa, né? Como se fosse uma mesa branca, semelhante a isso. Gente, eles começaram a ouvir vozes, gravaram as vozes, que eram de desencarnados. Você falou, como você pode provar que você é fulano de tal? Falou, eu sou fulano, vivi isso. Aí uma nota de um jornal, um pedaço de um jornal da época, de 1930, materializava. Ah, tá aqui. Jornal novinho. Cara. Demais. Materializou o jornal ali. Ah, fulano de tal, morreu, faleceu, desencarnou em 1930, nasceu em 1870. Tá aqui. É verdade mesmo, tá aqui. Essas coisas incríveis. Aconteceram. Materializava coisas, objetos também começaram a se materializar. Teve uma hora que eles tinham um cristal, que um ser mandou eles colocar um cristal no meio da mesa, o cristal levitou, desmaterializou, depois materializou novamente. E depois o ser falou para eles, é isso que vocês são. Vocês ficam reciclando o tempo todo. Uma mensagem, né? Só que daí, com o tempo, eles começaram a entrar em contato com seres interdimensionais. A coisa foi avançando. Aí apareceu uma entidade que era chamada de Mr. Blue, Senhor Azul, que parecia um Grey, em forma de Grey, só que interessante, que dava para tocar neles. Ele se materializou de uma forma que você poderia tocar. E tinha uma mãozinha, só que só tinha mão. Também dava para tocar. Parecia da família Adams, sabe? Sim, a mãozinha. Lembra da mãozinha da família Adams? Gente, isso existiu de verdade. A mãozinha. E a mãozinha que escrevia. Imagine, mandava um recado. Ô, louco. A mãozinha escrevia e mandava recado para eles. Materializada. Quer dizer, algo surreal. Realmente surreal. Dá até um negócio aqui agora. Eu tô falando, começou a piscar as luzes aqui, falando do experimento Scully. Aqui. Que coisa, hein? E como que a gente conecta isso com o nosso papo do desacobertamento? A gente tá falando dos seres interdimensionais, que ele perguntou. Então, essa parceria que existe entre os escuros, a Deep State, é com seres extrafísicos. Extrafísicos. Tá? Por quê? Porque seres físicos biológicos trabalham com seres extradimensionais ou interdimensionais. Eles têm uma parceria. E, no entanto, no emaranhado quântico, existe uma quarentena. Até falei dessa quarentena. Só que ela só funciona para seres biológicos. Seres extrafísicos não funcionam. Porque o canal é a consciência. Então, canal de comunicação. Inclusive, o Jesse Michels fala que muitas pessoas estão tendo contato com o fenômeno através da consciência e isso está se multiplicando no mundo inteiro. Então, o fenômeno, ele interage com a consciência humana. Isso leva a uma teoria, o Eric Hesseltine, doutor, PhD, ele tem uma teoria que o fenômeno se multiplicou nos últimos anos porque a consciência se expandiu e, de alguma forma, nós estamos nos conectando com o fenômeno. Por isso que eles aparecem. É um convite. Então, quanto mais as pessoas ficam esclarecidas, maior a incidência de OVNIs. Porque interage diretamente com a nossa consciência. E o mais incrível de tudo é que esses seres, junto com a nossa consciência, podem moldar a realidade. Caramba. De que maneira? Por quê? Como esses seres interagem com a nossa consciência e o universo sendo holográfico, porque essa é a base da física quântica, então a nossa consciência é que cria e molda a realidade, essa interação muda a linha do tempo. Isso é impressionante. Entendendo que a física quântica não é o que você acredita, é o que você é. Então, por exemplo, existem várias versões de você mesmo. Hoje, existindo agora, porque essa percepção de tempo linear não existe. Então tem uma versão sua que é falido,
tem uma PT falido, tem uma versão sua que é mendigo, tem uma versão sua milionário, próspero. Tem várias uma versões. Que é magro, outra que é gordo. Magro, outro que é gordo. Você sintoniza com essas versões. E essa versão pode ser o quê? Ela pode ser alinhada com o que você é agora, nessa linha de tempo. Então, o universo quântico, ele vai se alinhar ao que você é e não ao que você acredita. Interessante isso. Então é uma forma de você, para se alinhar a essas novas realidades, você tem que mudar a sua forma de pensar, seus padrões de pensamento. Isso é bem interessante. Mas mudar de que maneira? Por exemplo, quando você começa a pensar e ver a realidade de outra forma, você já está moldando a realidade. Só das pessoas começarem a acreditar, por exemplo, hoje é uma febre com relação à desclassificação, à pressão. Nos Estados Unidos é impressionante. Teve só na primeira remessa da desclassificação foram 1 bilhão de views. Nossa. 1 bilhão, não é 1 milhão. 1 bilhão de views. Meu Deus do céu. Acho que nem o canal do YouTube do mundo mais famoso consegue um negócio desse. 1 bilhão não. 1 bilhão de views. Então o povo está interessado. E quanto maior esse interesse, maior a aparição de OVNIs. Vocês viram falar dos estalos que teve recentemente? Os estalos nos Estados Unidos? Estalos, isso. Explosões sônicas. Que teve nos Estados Unidos, misteriosas, enigmáticas. Foi acho que uma na região de Massachusetts. E teve outra também que foi na Carolina. Carolina do Norte, se eu não me engano. Carolina do Sul, posso estar enganado. Gente, aquilo não tem explicação, porque não foi visualizado meteorito nenhum. Do nada. Numa ocasião, um foi, o outro não foi. O que será que foi, E outra, então? o Stephen Burns, que é geofísico, ele fala que alguns dessas bolas de fogo, porque já se iniciaram há algum tempo, tem movimento errático. Não dá a explicar. E horizontal. O meteoro não faz isso. Se comportando de uma forma totalmente anômala. Isso denota que... Ele abriu essa hipótese. Olha, eu sou geofísico, eu sou pé no chão, mas pode ser que isso não seja meteorito, não. Seja outra coisa. Isso pode ser, sim, naves não humanas adentrando na nossa atmosfera. E isso está se multiplicando no mundo inteiro. Nossa. E vocês estão entendendo? Porque então, a gente está alinhando a nossa mente... Alinhando a nossa mente... A existência deles. A existência deles. Então, queira ou não, existe essa conexão, essa interação. E com essa interação, é como se nós estivéssemos autorizando a presença deles. É um convite. Nossa. Tanto é que... Nossa, tá tudo conectado. Tudo conectado. Por exemplo, se você pegar os protocolos de contato do Dr. Steve Greer ou o Instituto Sky Watcher do Jake Barber, Mike Batista, inclusive, teve no National Press Club junto com o Greer no último dia 8, que é um agente psíquico P3. E o Michael Herrera, ex-fuzileiro naval. O que eles têm em comum? Eles são agentes que conseguem se interagir e comunicar com o fenômeno. Então imagine um agente psíquico. E ele trabalhou para as agências de inteligência e para empresas contratadas de defesa. Vamos deixar claro pro pessoal, agente psíquico é o nome formal para médium. Para médium. Médium do governo, tá? Militar. Imagine um médium do governo militar. Médium militar. E ele conseguia interagir com o fenômeno. Tanto é que ele conseguia pilotar as naves. Falar para a nave ir para a direita, virar para a direita, ir para a esquerda. Ele provou. E isto, vários cientistas, isso é uma tendência, o próprio Ross Contact, que o fenômeno interage com a nossa consciência. E isto é incrível. Por quê? Porque à medida que as pessoas ficam esclarecidas com relação a isso e têm interesse com as entidades não humanas, a incidência e o aumento do fenômeno se intensifica. E ele se intensificando, a interação com a nossa consciência aumenta cada vez mais, como se fosse um efeito cascata. E nisso, os eventos e a linha do tempo é conduzida de uma maneira que no final haverá o desembarque dos extraterrestres, das entidades não humanas. Tanto é que na década de 70, acho que foi em 1979, o Dr. Steve Greer teve uma visão, um insight, onde ele viu uma entidade não humana com barba branca desembarcando e ali todas as autoridades do mundo o recepcionaram. Seria algo majestoso. Isso Caramba. pode realmente acontecer. Lembrando que não tem como. Alguém pode falar assim, mas isso pode ser abortado. Não tem como, é impossível. Como eu havia dito no início dessa explanação,
Depois que a caixa de Pandora foi aberta, ela não pode mais ser fechada. É inevitável. E até mesmo a facção que não quer a revelação, que quer manter o status quo, já mostrou que esse processo é inevitável. Por quê? Porque eles já estão mostrando narrativas, explicações. Eles poderiam chegar e falar, não existe, não cola mais. Então essa narrativa não existe, não é nada, é balão, não tem mais como se sustentar, não existe mais espaço para isso. Sim. A coisa tá funilando, então eles têm o quê? Olha, vai ver que eles são malvadões, eles querem dominar a Terra, pode ser uma questão de segurança nacional, etc. Eles estão indo para essa linha. E o próprio posicionamento deles denota que é irreversível. Mas aí você disse que a gente precisa pegar a narrativa, né? Os chapéus brancos, que seriam a galera do bem, nós temos que... a gente não pode perder a narrativa para os chapéus pretos. Exatamente. E para que isso aconteça até 2027, tem que já estar tudo avançado. Sim. Se tudo der certo, como que, caso os chapéus brancos dominem a narrativa, como estaremos no final de 2027, na sua visão? Nesse ponto, já estaríamos... as entidades da Humana já seriam reconhecidas formalmente, né? Que não estamos sozinhos no universo, e já estaríamos revelando as tecnologias que foram suprimidas relacionadas ao fenômeno. Estritamente relacionadas ao fenômeno. Nesse momento, a energia livre já estaria na pauta e haveria o processo de transição, que isso vai dar um trabalho. O próprio... Alguns prognósticos, o próprio Dr. Griff fala que isso vai demorar anos para fazer essa transição energética. Imagine pegar todos os cabos da rua em energia e você equipar todas as casas, todas as indústrias do mundo com essa inovação energética. Isso vai levar um certo tempo, as indústrias, tudo. Por isso que o Elon Musk, voltando para o mesmo assunto, ele fala que tem que ter uma renda universal elevada. Porque nesse meio tempo, as pessoas vão ficar... Grande parte da população não vai ter trabalho. Porque você vai ter que instalar todas essas tecnologias. Nossa. Você entendeu? É um trabalho épico, logístico, absurdo. E você precisa de um pacto entre as principais nações. Por isso que recentemente o Trump se reuniu com o Xi. E na sequência, o Putin com o Xi. Nossa, o presidente foi na sequência, da China. exatamente, na sequência. Isso foi orquestrado. Tanto é que a gente percebe uma mudança no quadro geopolítico mundial. E o verdadeiro motivo dessa reunião é determinar como será essa transição. Porque você precisa da participação das 3 principais superpotências mundiais. Tá? Isso aí é imprescindível. Não a tem Europa como foi pro saco, negociável. então. A Europa foi pro A saco. Europa, porque a Europa é globalista. A Europa não quer. A Europa é do chapéu tá preto. se opondo, eles são chapéus pretos, eles estão se opondo. É ali que tem Davos, né? Fórum Econômico Mundial. É ali que você também tem as instituições supranacionais, como a ONU-LU, só que não é a ONU-LU, tá? Do Havaí. Tá ali também. Entendi. Então é um pessoal que não quer obstruir a revelação. Lembrando que também o cartel de Londres, né? Ali que é o centro financeiro mundial. Principalmente eles ganham dinheiro com a extração e manipulação de mercado. Tanto é que no Estreito de Hormuz, só para vocês terem uma ideia, 20% do preço do petróleo mundial é manipulado pelas seguradoras de petróleo. As seguradoras que determinam o preço e ganham bilhões e bilhões e trilhões de dólares, sem falar de especulação da Bolsa de Valores, porque isso dá margem para especulação da Bolsa de Valores mundial. Então hoje nós vivemos num mundo que a riqueza gira em torno da extração e não do avanço tecnológico. Diferente da visão, por exemplo, de personagens como Elon Musk e das principais empresas de tecnologia. Por que vocês acham que quando o Donald Trump esteve na China, ele levou a comitiva dos principais CEOs de tecnologia junto com ele? Justamente por causa disso, porque foi negociado isso. E essas pessoas têm interesse na energia livre, um novo salto tecnológico que vai revolucionar o mundo. Então hoje existe um embate daqueles que querem o velho sistema, ainda operacional, e aqueles que querem um novo sistema. Mas, Demis, rapidão, também eles foram lá para a Ásia, né, para conversar com aquele país,
porque tem assunto das terras raras. Também. Certo? Tem alguns minérios específicos que são utilizados na produção de chips. Sim, também. E a China tem mais de 80% desse mercado. Só que não adianta você ter os chips e ter todo o aparato para que isso possa ser estabelecido se você não tem o principal, que é a energia. Sim. Então o que eu falei, não adianta nada. Por exemplo, eu tenho um estúdio maravilhoso aqui, vocês têm, né? Um estúdio maravilhoso, diga-se de passagem. Obrigado. Mas se não tiver uma tomada aqui, gente, não tiver um cabo na rua, é inútil. É até frustrante, né? Demais. Eu fico imaginando esses grandes empresários, né, magnatas da tecnologia, falando, meu Deus do céu, a gente podia mudar o mundo, automatizar tudo. O que falta? Energia. Robô, tem. Tem tecnologia para criar os robôs? Tem. Para as fábricas? Tem. Dá para automatizar tudo? Tem. Qual o grande problema? Qual o galho? Energia. Tá de brincadeira. Nossa. Tá de brincadeira. Isso não dá. Isso é inaceitável para eles. Eles falam, não, vamos... Nem que a gente entre num embate, nós vamos entrar numa guerra, a gente vai conseguir. Então hoje, a diferença de hoje para tempos atrás é que hoje existe uma classe empresarial, pessoas poderosas que estão se opondo ao modelo antigo. Graças a Deus, né? Graças a Deus, que não querem, não têm interesse mais nesse modelo antigo, de escassez. E dá pra gente conectar isso com o papel da transição planetária? Sim. Como que? Porque também tem a parte espiritual, certo? Sim. A transição planetária, porque nesse novo mundo, entenda o seguinte, a gente não quer uma população ociosa que vive sem fazer nada. Por isso que precisa de um nível de espiritualidade e conhecimento para poder ter esses privilégios. Esclarecida. E esclarecida, né? Porque é o seguinte, a tecnologia de energia livre, camas medbed de cura, podem ser revertidas em brinquedinhos de destruição em massa. Então imagine que essas tecnologias, se mal usadas, num fundo de garagem, de fundo de quintal, você pode construir uma arma de destruição, de aniquilar pessoas, pior que a bomba de hidrogênio. Então, se não tiver um nível de consciência elevado, isso pode ser perigoso. Tanto é que o próprio JP, o Emery Smith, tá, militar, ele tem 100 patentes também retidas, tá, suprimidas. Ele fala, minhas patentes vão ser liberadas. Ele afirmou, o Emery Smith, que o loirão, né, você sabe quem é o loirão, né? O presidente dos Estados Unidos, conhecem ele. Tá em vias de liberar essas tecnologias. Inclusive as minhas tecnologias. Ele falou que tem só ele, 100 patentes retidas. Nossa. Por causa da lei de segredo de invenção. Né? A questão que vai bater com a lei de segurança nacional. Então, gente, nós estamos vivendo uma nova era. E existe essa esperança que ele seja o cara. O próprio Dan Farah, quando ele fez o documentário A Era da Divulgação, ele falou, olha, se o loirão, eu acredito que o loirão vai ser o presidente da divulgação. O Liberation Times fala também, do Christopher Sharp, fala no artigo que, através de fontes credíveis, verificáveis, confiáveis, ele afirma que o Robert Kennedy Jr., assim como a família do loirão, está pressionando pela divulgação. Olha só. Estão pressionando os próprios familiares. Lembrando que a própria Lara Trump, né, que é a nora do loirão, ela afirmou, meu sogro, muito em breve, fará uma declaração bombástica, eu acho que está relacionada a OVNIs. Nossa. Ou seja, para nós termos acesso a essas tecnologias tão avançadas, essas entidades não humanas, elas querem que antes a humanidade evolua espiritualmente. Senão seria muito perigoso para nós. Sim, tem que evoluir espiritualmente. Até pro universo. Sim, por isso que tem que ter uma consciência. Por isso que quando isso vier, a humanidade precisa ter consciência cósmica. E quando a gente for apresentado por essas entidades, a nossa forma de pensar será outra. O próprio Steve Spielberg, ele fala que a classe, pelo menos o setor da sociedade que será mais afetado, será a classe religiosa. Mas eu não concordo. Para mim, a classe que vai ser mais afetada será a classe científica. Né? Esses são muito orgulhosos. O próprio Ross Contart, ele fala que muitos... Aliás, tiveram vários rumores, né, sobre isso. Vários pastores e líderes religiosos se encontraram com o governo dos Estados Unidos, tá? Se encontraram com o governo dos Estados Unidos para discutir os termos da divulgação.
Ou seja, para alinhar como que eles passariam essa Isso, informação alinhar para os fiéis. Então, o governo já está preocupado, porque assim, eu acho que a religião consegue se adaptar, vai conseguir tirar isso de letra. Claro que terá aqueles mais fanatizados que terão uma dificuldade maior, mais fundamentalistas, mas eu creio que haverá uma boa adesão e vai haver uma adaptação rápida. Quem vai ficar realmente assim, vai morrer de raiva são os cientistas. Porque o cientista, infelizmente, a classe científica é muito soberba. Você sabe disso. É muito soberbo. Parece que eles são os senhores da verdade, da razão absoluta e não podem ser contestados por ninguém. E eles têm aquela visão, né, como uma espécie de dogma mesmo. Sim. Como se fosse um dogma inviolável que não pode ser questionado, mas não faz nem menção disso. Eles são religiosos fundamentalistas. Religiosos certo? fundamentalistas. E esses vão sofrer mais. Agora, nesse período, as pessoas também vão ter que reaprender tudo. Vai ter que reaprender tudo. Então, para você é professor, você vai lecionar metade do período e outra metade você vai ter que fazer reciclagem, meu filho. Nossa. Médico também vai ter que fazer reciclagem. Engenheiro, todo mundo vai ter que fazer reciclagem. Porque a ciência vai ser colocada em xeque, né? Como nós conhecemos, a física como nós conhecemos, e a própria história da humanidade também será colocada em xeque. Então as pessoas vão ter que reaprender tudo de novo, vão ter que ser reeducadas. Vai ser bom ser reeducado, porque vai ser um período onde as pessoas vão tirar férias, né? E quando eu falei que as pessoas iam tirar férias, falaram de lockdown, não tem nada a ver, meu querido. Situação totalmente diferente. Tanto é que as pessoas terão liberdade, ir e vir normal. A única coisa é que você vai ficar, né, vai ser remunerado pelo governo por um bom tempo, até que haja toda essa transição tecnológica, onde tudo seja instalado devidamente. Porque vai ser uma revolução maior que todas as revoluções industriais juntas. Tá? Não tem comparação com nada que tenha acontecido na história conhecida. É algo assim impactante. Imagine que a gente vai dar um salto, né, de 400, 500 anos no futuro. Caraca. Então vai ser algo absurdo, isso. rapidamente, em pouco tempo, no prazo aí, rápido, uma logística aí. O Dr. Greer fala 15 anos, o Elon Musk fala 10 anos. Bom, caramba, que loucura. nesse prazo aí. E tem que ser meio rápido mesmo, porque você não pode parar a sociedade por muito tempo, porque pode causar... o próprio Elon Musk fala que pode causar hiperinflação. 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 É um problema muito sério. Então, nesse caso, tem que ser feito meio rápido. Não tem tempo para esperar, não. Porque se esperar pode dar ruim, não pode dar bom. Né? Então, quanto antes, melhor. Então, tem que ter um processo muito bem arquitetado, projetado e ocorrer em tempo recorde. Que isso começa já a partir, então, do ano que vem, seria? Sim. O projeto é esse. Tanto é que tem várias fontes diferentes que falam 2027, que seria o ano disruptivo. Seria o ano... assim, que as coisas realmente vão rolar de verdade. Será um grande impacto, um grande choque antológico. Nossa. O grande choque antológico ocorre em 2027. Olha só. Inúmeras fontes. O Dr. Greer fala que o status quo não pode permanecer por mais de 18 meses. Então ele dá o prazo final de 2027. Chris Bledsoe, que é um dos maiores médiuns da atualidade, inclusive reconhecido pelas agências de inteligência. Chris Bledsoe, que teve contato com uma entidade chamada a Dama, a Lady interdimensional, ele fala também de 2027. O próprio Ross Contart, ele fala que está sendo sussurrado por vários, no Congresso dos Estados Unidos, rumores, todo mundo falando. Ele fala, não posso dar nomes, mas eu sei disso, nas agências de inteligência, todo mundo está falando que 2027 é o ano. John Ramirez fala, ex-agente da CIA também, tem várias fontes. John Ramirez fala que as entidades não humanas estão fartas do que está sendo feito aqui na Terra, porque as suas naves são abatidas através de brinquedinhos de energia dirigida e agentes P3 que estão hackeando essas naves e já não aguentam mais, e que 2027 é o ano onde eles se cansaram de mimar a humanidade. Nossa. Tá, 2027 também. John Ramirez, ex-agente da CIA. Então são inúmeras fontes. O próprio Jeremy Corbell, ele fala também de 2027, que seria o ano onde eles estariam... Ele viu isso num documento da década de 70, tá? Onde eles iriam encenar uma invasão por uma nave-mãe. E que o 3 Atlas... né? Essa narrativa, o 3 Atlas não tem culpa de nada, tá, gente? A narrativa de que o 3 Atlas poderia ser possivelmente, eventualmente, uma nave espacial, que foi inclusive propagado pelo Avi Loeb. O Avi Loeb, ele mudou drasticamente, né?
É estranho o Avilweb. Porque o Avilweb, até um ano atrás, ele até, assim, abertamente dizia que existia uma grande probabilidade do 3i Atlas ser uma nave alienígena. Sim. Agora ele mudou completamente. Ele disse que as imagens, os vídeos que foram recentemente desclassificados são drones. Quer dizer, tem coisas ali que não tem como você, nem forçando a amizade, dizer que é drone. Mas para ele é tudo drone e está apresentando o quê? Explicações prosaicas, como balão. Que mudança! Por que será essa mudança? Porque o Avilweb é o cara do sistema. Então vejam só como ele trabalha na cabeça dele. Ser uma nave invasora, 3i Atlas pode ser, né, visto, pode ter essa conotação de nave invasora. Então ótimo, aí tem meu aval, aí tem minha aprovação. Agora, quando eu falo de tecnologias disruptivas relacionadas ao sistema de propulsão de naves, aí não interessa. Aí ele nega. Entendi. Ele é tipo um porta-voz do sistema. sistema. É um porta-voz do sistema. Essa que é a verdade. E eu já sabia disso, porque o Dr. Greer disse que ele era, vamos dizer assim, um agente. Agora está explícito. Agora, se alguém tinha alguma dúvida, não tem mais margem para dúvida alguma das reais intenções do senhor Avilweb. Entre outros. Então, de agora em diante, nós vamos ter uma verdadeira guerra. Uma guerra de narrativas. Nossa. É a verdade contra a mentira. Então, olha... Por isso que é importante a pressão popular, por isso que é importante o esclarecimento das pessoas entenderem a dimensão do que nós estamos vivendo. Isso é fundamental, né? Porque caso contrário a coisa pode escambar para o lado negativo, porque não está tudo resolvido ainda. Estamos muito bem encaminhados. Sim. Porém, ainda há desafios pela frente, que é vencer a questão da narrativa, porque a narrativa está pendente. A narrativa é o que importa, no fundo. É o que importa no final. É o que importa, é o discurso. É quem vai dominar o discurso. Porque é a realidade que vai ser que vai ser apresentada, implementada e vai determinar o destino da humanidade. Caraca. Essa que isso que é determinante. As pessoas têm que ter isso em vista, né? Não pode perder isso de vista de forma alguma. Agora, falando sobre os seres. Vamos lá. Acho que você até colocou na pauta, né, sobre os seres. Os seres. Vamos lá. Quais são os tipos, os certo? tipos. Na verdade, existem... o próprio Paul Weller já é falecido, tá? Ele foi ex-ministro da Defesa do Canadá. Ele falou isso no início dos anos 2000. Ele falou sobre as 4 raças, que inclusive há pouco a Fox News apresentou na TV aberta. Imagine, a Fox News é como se fosse a Rede Globo aqui, tá? Imagine a Fox News chegar, viu? Possivelmente existem 4 raças de entidades não humanas e algumas vivem entre nós, infiltrados em nossa sociedade, que se miscigenaram e tem famílias na Terra há muito tempo. Quer dizer, de cair... Quer dizer, você não imaginava uma coisa dessa há 2, 3 anos atrás e está acontecendo. É inacreditável. Isso é inacreditável. Sim. Né? Teve uma repercussão incrível, passando todas... Eu vi várias postagens nas redes sociais comentando sobre esse caso. Pois bem, o Paul Weller já falava isso em 2003. Ele falava dessas 4 raças que teriam entrado em contato com o governo dos Estados Unidos, que seriam os reptilianos, greys, os cinzas, nórdicos e os insetoides. Sim. As 4 principais. Ok. Depois disso, no Congresso dos Estados Unidos, mais recentemente, o Dr. Eric Davis, ele que também faz parte da inteligência dos Estados Unidos, é denunciante. Ele afirmou, com todas as letras, que existem essas 4 raças também, confirmando Paul Weller, realmente interagiram com o governo dos Estados Unidos. Né? E depois, o doutor, que faz parte do projeto Stargate, o Hal Puthoff, afirmou também sobre essas 4 raças. Então são várias fontes, diferentes fontes credíveis. Por isso que a Fox News fez uma matéria sobre isso na TV aberta. Que loucura. E tem outra informação que é interessante que sobre esses entidades não humanas, principalmente os nórdicos infiltrados, é que existe vários agentes dos projetos Stargate afirmando que eles vasculham banco de dados de DNA e também de árvore genealógica para tentar identificar famílias que teriam origem não humana. Então imagine que essas famílias vivem geralmente em regiões montanhosas, remotas do mundo, e grande parte delas também tem origem na Escandinávia.
no leste Nossa, europeu. Por isso que se chama nórdicos. Nórdicos. Isso não significa, tá? Eu já falei isso no canal, que todo mundo da Escandinávia seja nórdico, tá? A maioria não é. Por favor, vamos ter bom senso nessa hora. Por favor. Mas que existe, existe. Sim. Ok? E eles estão aqui há muito tempo. Então imagine que, por exemplo, a Margaret Clare, na década de 50, ela fala que teve um caso amoroso com Akon. Até tem um livro. Caso amoroso. Ela teve um caso com ET de Alpha Centauri. Ô, louco. Teve um caso, teve um filho com ele. Teve um filho. Seria um híbrido, então? Um híbrido, exatamente. Metade humano, metade... Isso. E exatamente isso que está sendo relatado na TV aberta. A possibilidade de termos milhões, milhares, talvez até milhões de híbridos infiltrados em nossa sociedade, vivendo aqui. Só que a grande maioria nem sabe, tá? Tipo, não tem consciência. Até eu posso não tem, ser, mas não tem eu consciência não sei disso. Não tem consciência. A grande maioria não tem consciência disso. Nossa. Uma coisa são os híbridos que vieram de linhagens antigas. Então é uma coisa. Ok. Outra são os híbridos que são feitos em laboratório, que é outra coisa, que foi denunciado pelo Get Metz. Feito em laboratório, que são verdadeiros monstros. Então é outra forma de híbrido. E tem também entidades não humanas infiltradas diretamente, ou seja, esses não são mestiços, vamos colocar dessa forma. São entidades não humanas que realmente têm consciência do que são e estão aqui em missão. Então é outro caso. Então tem que saber distinguir as coisas. Mas que missão seria? A missão geralmente são esses nórdicos que trabalham com o governo, por exemplo, para ativar certas tecnologias, para, por exemplo, saber a localização de portais antigos, tecnologias antigas, artefatos antigos, principalmente no Oriente Médio. Lembrando que no Oriente Médio, antes do conflito com o Irã, vários aviões mapearam o solo do Irã, do Oriente Médio, e encontraram várias anomalias ali. Sim. Tá? Depois teve a guerra. Tem gente que não foi o que a gente abordou no nosso primeiro encontro. Encontraram várias anomalias ali. Isso é fato. Isso é informação do Dr. Michael Salla. O que são esses portais que você comentou? Os portais interdimensionais são uma forma de você dobrar o espaço-tempo em si mesmo e criar uma ponte Einstein-Rosen, que seria o quê? Um buraco de minhoca. O buraco de minhoca você poderia ser transferido daqui para outra parte do universo de forma instantânea, automática. Então, eles têm muito interesse nesses portais, que é tecnologia não humana antiga, que está guardada, e geralmente isso está soterrado, está ligado às vezes também com a arqueologia humana. Tá? Tem uma conexão, as arcas também espaciais. Então, eles têm muito interesse nisso, nesses Stargates. Sim. Esses Stargates antigos. E é claro que as entidades não humanas estão auxiliando nesse processo. Lembrando que o Sargento-Mor Robert Diane, que trabalhava na OTAN na década de 60, ele fala que essas entidades não humanas ocupavam vários cargos diferentes. Eram professores, eram cientistas, trabalhadores comuns. Na década de 60 já estavam infiltrados aqui. Caramba. Já na década de 60. Por exemplo, se você pegar o Valiant Thor, né? O Valiant Thor 1957, segundo Frank Strangers, um estranho no Pentágono, ele até carteira de motorista ele poderia desenvolver na hora, se ele quisesse, e qualquer documento, qualquer credencial que ele quisesse. E o guarda ia ver, não, consta aqui, consta no registro, tá tudo certinho. Ele ia ser liberado automaticamente, mas é uma entidade não humana. Nossa. Então, eles já estão infiltrados aqui desde a década de 60. Esses nórdicos. E isso é uma preocupação muito grande, porque pode ter um choque ontológico. Porque como que eles vão transmitir isso? Como que eles vão trazer essa informação? O que seria um choque ontológico? É um choque ontológico, porque é o seguinte, é o choque que vai abalar a civilização. Os pilares civilizacionais, a nossa própria compreensão de mundo e de realidade. Porque imagine você pensar assim, passar pela sua cabeça que seu vizinho é um ET. Ou que seu chefe é um ET. Quer dizer, é um negócio surreal, vai ser uma verdadeira caça às bruxas. Pode ter uma paranoia coletiva por causa disso. Por isso que o Dr. Michael Salla fala do site aliens.gov, que teve uma repercussão incrível. Isso.
onde as pessoas falaram, nossa, foi uma pegadinha do governo, porque a gente achava que era alguma coisa relacionada com entidades não humanas, mas tem a ver com imigrante ilegal. Calma. É bom salientar, em primeiro lugar, que o site aliens.gov nunca foi para alojar documentos classificados. Tanto é que é outro site. Então, os documentos classificados estão sendo realmente inseridos em outro site. Não tem nada a ver. Exatamente. Exatamente. O alien.gov, tanto é quando ele surgiu pela primeira vez, alguns ficaram na dúvida. Será que tem a ver com entidade não humana ou tem a ver com imigrante? Tanto é que eles ficaram nessa dúvida. Porque, queira ou não, é um tanto ambíguo, né? Vamos convir aqui. É o que você chama de programação preditiva. Exatamente. É uma propaganda subliminar, gente. Porque quando eles falam assim, eles vivem entre nós, se referindo a imigrantes. Eles já estão preparando o imaginário coletivo humano que está por vir. Então, uma forma o quê? De programação preditiva. A programação preditiva, você vê isso em desenhos, em filmes. É uma forma de você preparar, condicionar a mente para algo que vai vir. É falar sem falar. Já ouviu isso? Sim. Você afirma sem afirmar. Então, se alguém chegar e te colocar contra a parede, mas como que é isso? Não, é imigrante legal. Mas queira ou não, acaba... É como propaganda subliminar. Né? Você vê de dois ângulos, você vê, é duplo sentido. Ou seja, é para nos preparar... Exatamente, é uma informação de duplo sentido. Indireta para esse impacto antológico seria o quê? De que eles vivem entre nós. Que imagine entidades não humanas vivendo entre nós. Quer dizer que o seu parente, de repente a sua família tem uma origem não humana. Isso vai ser um impacto muito grande. Apesar que já existe essa polêmica com relação ao sangue, né? Por exemplo, o RH negativo. Né? Negativo. RH negativo, que é uma anomalia. Já é uma anomalia, não deveria existir. Tecnicamente falando, cientificamente falando, esse tipo sanguíneo não deveria existir. Existe, que é o RH negativo. Por que não deveria existir? Por exemplo, o RH negativo você só vai ver o povo basco, por exemplo, na Espanha, que tem essa característica. E ninguém sabe a origem deles. Não sabe de onde eles vieram, de onde eles... Não tem nada, não tem dado sobre o povo basco. Alguns acreditam que eles são sobreviventes dos Atlantes. Nossa. E o RH negativo é incompatível, tá? Se você casar com uma mulher que tem RH negativo, vocês vão ter problema para procriar, para reproduzir. Tá? A gente vê isso na natureza quando você pega, por exemplo, como acontece quando produzem as mulas, né? Que pega o burro com o jumento. Sim. É a mesma coisa, mesmo procedimento. É uma anomalia que não é inexplicável, que é o RH negativo, o fator RH negativo, O negativo, que tecnicamente falando não deveria existir. Alguns acreditam, tá, que seria um tipo sanguíneo de entidades não humanas. Pode ser uma pista, tá? Não estou afirmando nada, mas pode ser a pista de descendentes, né? De descendentes, grupos de famílias e descendentes diretos, linhagens dessas entidades não humanas. Entendi. Caramba. E você falou que é importante a gente deixar claro a comunicação da Fox News, né? Sim, da Fox News. Porque a Fox News ali também é uma forma de preparar. É condicionamento. Nós estamos vivendo agora uma verdadeira batalha psicológica. Várias frentes diferentes para condicionar a mente das pessoas. Então você tem que saber discernir as coisas. Discernimento agora é fundamental. Tem que pensar fora da caixinha. Caso contrário, você vai se confundir. Né? A pessoa está propensa a entrar em modo de confusão, não saber situar dentro do que está sucedendo. Então é muito importante prever isso. Eu não sei, eu acredito que haverá o terceiro lote. Cada lote tende a ser mais intenso, com informações mais substanciais do que o outro. Terceiro lote de revelações. De revelação. Então eu acredito, segundo o meu prognóstico, nós teremos 10 a 12, tá? As classificações, até chegar realmente no apogeu, no ápice. O apogeu seria o aparecimento dos seres. No caso, o reconhecimento direto, não só o reconhecimento, mas o desembarque das entidades não humanas. É interessante isso, porque o Dr. Steve Greer, quando o Loirão assumiu em 2025, em janeiro, ele sugeriu várias ordens executivas, tá? E uma das ordens executivas, ele queria anistia aos denunciantes, para que houvesse uma deserção em massa das bases underground que operam fora da supervisão do governo constituído, totalmente ilegais e clandestinas. Incrível que pareça, Ana Paulina Luna, Eric Bursch estão fazendo uma pressão agora no Congresso para que
a anistia seja dada a todos os denunciantes. Anistia total. Isso é impressionante. E também retirar os acordos de confidencialidade, tá? Que é aquele acordo que você faz, onde você se compromete a não revelar nada. Se você revelar, você vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Sim. E aí você vai ter sérios problemas. Então, se você falou se você falou que você imagina que em breve sairá a terceira leva e que são 12, então a minha primeira pergunta para você foi em que fase estamos? Então estamos numa fase inicial? Nós estamos em fase inicial ainda. É claro que haverá várias etapas, provavelmente teremos ainda muitas etapas pela frente, porém é muito bom, porque como o Eric Burson fala que será de 2 em 2 semanas, e se esse ritmo se manter, vai ser relativamente rápido. Que é a previsão de 2027. Exatamente. Então vai ser relativamente rápido. A gente calcula que a gente vai chegar no final dessa estrada, dessa jornada, até o 2027. Né? Mas e aí, vamos supor que a gente chegou, daí teve toda essa implementação, né, tecnológica, energética nova. Isso já seria então aquela famosa nova Terra, né, que a gente fala, Sim. a transição planetária. Todos nós iremos ou vai ter tipo um apocalipse que só vai uma parte? Isso é interessante, veja só. Hoje cientistas, denunciantes estão arriscando a vida pela revelação. Vários congressistas dos Estados Unidos estão compelidos, arriscando a sua reputação e imagem, as suas próprias carreiras, sem falar da vida, da vida dos seus familiares, em pró da divulgação. Sem falar de vários insights como o JP, George Pablo, que estão arriscando a vida. Sem falar daqueles que já perderam a vida também nessa causa. Né? Então, o objetivo é revelar as tecnologias. É revelar esse novo mundo. Entendam uma coisa. Se a humanidade fosse levada para uma outra dimensão subitamente, um estalar de dedos, todo o trabalho desses denunciantes, do governo, dos empresários seria em vão, porque afinal de contas, uma transição mágica que acontece do dia para a noite simplesmente nos conduziria para o novo mundo. Então isso não faz sentido. É bom vocês entenderem uma coisa. O novo mundo, a densidade, porque a gente vai entrar para uma nova densidade, ela vai ser precedida por uma era tecnológica. Então, a questão de consciência, novo nível de consciência, tem que trabalhar em consonância com uma era tecnológica. A partir da era tecnológica e a convivência, olha só, a consciência da existência de outras entidades e a convivência com esses seres, com essa interação, vai nos condicionar, nos preparar devidamente, como se fosse uma escola para que a humanidade, enfim, tanto é que nosso DNA já está sendo ativado, há de entrar na 4ª densidade. Só que na 4ª densidade ainda seremos físicos. Teremos uma matéria não tão densa quanto essa, mais sutil, porém ainda seremos físicos. Haverá famílias. Tanto é que os seres de 4ª, 5ª densidade têm famílias. Certo. Existem múltiplos exemplos. Então eles continuam procriando, eles têm que se alimentar também. Só que a capacidade psíquica mais elevada, mais aguçada que agora, e uma matéria mais refinada. Vamos colocar dessa forma. Porém, ainda físicos. E permaneceremos assim por um bom tempo. Vai chegar um ponto, o próprio Dr. Steve Greer fala, onde a humanidade vai atingir um nível de consciência divina. E quando a humanidade atingir esse nível de consciência divina, nós nos tornaremos seres interdimensionais, não mais presos ao corpo físico e à fisicalidade. Nossa. Só que isso vai levar um bom tempo ainda. Um bom tempo. Milhares e milhares de anos para a gente chegar nesse nível. Então, por hora, é isso que estamos labutando. Essa é a nossa meta. Esse é o objetivo. Quando você fala de densidade, muita gente confunde com a dimensão. Sim. Densidade tem a ver com a composição da matéria. Então, nós temos uma composição de matéria mais densa para uma composição de matéria mais refinada, menos densa, ok? Dimensão tem a ver o quê? Com o mundo paralelo. Então, um outro espaço físico, completamente diferente. Então, para um ser de outra dimensão, ele olharia para nós como uma fazenda de formigas. Você já viu uma fazenda de formigas? Então a formiga não sabe que você existe. Porque você é tão grande, tão absurdo, para ela você não existe. Sim. Para ela você é um ser mágico, como se fosse Deus.
Tá entendendo? Pra formiga, você é Deus. Agora você consegue ver todas as formigas. Engraçado, você consegue ver o formigueiro inteiro. Esse é um ótimo exemplo de como um ser de quarta dimensão nos enxerga. Nossa. Então ele tá aqui, ele tá olhando aqui para esse estúdio, tá olhando para a casa do vizinho, pro quarteirão inteiro, pro estado de São Paulo inteiro, tudo ao mesmo tempo. Ele consegue observar isso. Então o raio de alcance dele, de visão, de percepção sensorial, é muito maior. E ele pode colocar coisas aqui e retirar coisas aqui, como acontece, por exemplo, em algumas sessões espíritas, como no experimento Scully, que a gente falou, em 1993, 1998. Alguns desses seres de outras dimensões são positivos, outros não são. Porém, tem uma boa notícia. Esses seres só podem atuar aqui com o canal, com a porta. E a única porta que eles atuarem aqui é a consciência humana. Quando essa porta é fechada, eles não podem atuar. Então a culpa recai aos humanos que invocam esses seres, não esses seres. Então isso muda completamente a narrativa. E como que essa porta vai ser fechada? Com o nível de consciência da humanidade da aumentando. humanidade e ter consciência. Porque é o seguinte, se a humanidade se tornar empata intuitivo, todo mundo é empata intuitivo, ou seja, cada um sabe da intenção dos outros. Como o Igo Suang havia proposto, essa visão dele, tinha essa expectativa, que a humanidade chegasse nesse nível. Não tem espaço mais para mentiras. E não tendo espaço para mentiras, não tem espaço mais para esse tipo de prática hedionda. Nossa. Então, de invocação de seres negativos. Porque a invocação de seres negativos hoje é praticamente descontrolada. Por quê? Porque eles usam equipamentos psicotrônicos, que seria a magia negra eletrônica, que eu falei para vocês. Onde você consegue potencializar a capacidade psíquica através de tecnologia. Então, hoje, a tecnologia, que seria uma sessão espírita assim, high-tech, por exemplo. Não sei explicar, não sei como poderia comparar isso. Sim. Tipo, amplamente tecnológica. Então, eles fazem isso, eles podem coisas muito maiores. Caramba. Muito maiores, absurdas. Materializar coisas, trazer seres do nada. Eu vou te contar. Quando a pessoa tem contato com um ser interdimensional, você não tem reação. Não é o Mike Batista, quando teve contato direto com eles. Você não tem reação, é como se você... Ele teve contato? O Mike Batista teve. O Mike Batista, inclusive, quando ele consegue contatar esses seres, eles desaparecem. E ele convidou para um desses seres pousar no quintal da sua casa. Desafiou, ele pousou. Inclusive, tirou até fotografia. Ele fez vários podcasts. O Mike Batista é um cara que eu queria falar muito com ele. É bem interessante a história dele. E ele é agente psíquico, né? Então, assim, é fantástico. Sim. E outro também que seria interessante falar é o Chris Bledsoe também. O Chris Bledsoe é impressionante, né? O Chris Bledsoe ele teve numa audiência no Congresso, acho que foi no ano passado. Tava a Ana Paulina Luna, tava o Eric Burson, Tim Burchett também estava presente, entre outros cientistas. Aí eles estavam numa reunião e o Chris Bledsoe foi convidado nessa reunião antes da audiência se iniciar. Aí o Chris Bledsoe chegou para eles e falou o seguinte: viu, vocês acreditam em Deus? Aí outro falou: eu sou espírita. Falou: não, vocês acreditam em algo maior? Não quero saber a crença de vocês. Não quero saber se você é católico, se você é espírita, se você é protestante. Você acredita em algo maior? Definitivamente acredito. Inclusive tinha até judeus ali também, islâmico. Tinha tudo que é ramo que você possa imaginar. Independente disso. Vamos dar as mãos aqui e nos conectar com o cosmos, em frente à Casa Branca. Vários OVNIs apareceram. Foram documentados e os cientistas choraram. Ô, louco. Choraram copiosamente. Inclusive, depois, nesse episódio, foi no ano passado. Antes de uma audiência do Congresso dos Estados Unidos sobre o APS. E por que não sai essas coisas? Saiu, gente, só que não saiu no National News, no Ross Contact. O Ross Contact trouxe os cientistas e falou: é verdade que vocês viram o OVNI? O Chris Bledsoe chamou, deram as mãos. Vamos fazer uma corrente do bem aqui e se comunicar com os nossos amigos. Desapareceram. Até que pode ser que durante esse disclosure eles soltem isso. Entenda uma coisa. O desembarque dos extraterrestres, como foi previsto por Mike Batista, Michael Herrera e o próprio Dr. Steve Greer, será exatamente isso, onde uma multidão de 10, 20 mil pessoas vão se conectar com o fenômeno vai se manifestar para todas as TVs do mundo. Nossa! Abertamente. E queira ou não, existe essa questão da condição humana. Então, os humanos são uma peça fundamental nesse processo. Sim. É muito importante. Da nossa capacidade de criação, de cocriação. De cocriação e se conectar
com a frequência desses seres. Nossa. Aliás, essa conexão com a frequência desses seres que aumentou, intensificou a presença deles na Terra. Até hoje está aumentando, e é por isso que está tendo disclosure. Uma vez perguntaram... E é por isso que a frequência Schumann lá está aumentando também. Exatamente, a frequência da Terra também está aumentando, o campo eletromagnético está cada vez mais está colapsando, está enfraquecendo. Literalmente está enfraquecendo. Então, olha, a questão exógena, a questão do disclosure. Uma vez perguntaram para o John Ramirez, quem controla o disclosure, a revelação? São eles. São os extraterrestres. Não é o governo, não é ninguém. São eles. Se eles quiserem, eles podem aparecer amanhã. Só que eles não fazem isso ainda para não... Sabe o que eles fazem ainda? Deixar a gente louco? Ele falou, porque eles esperam que vocês estejam preparados. O próprio Rain Eshed, quando ele afirmou da Federação Galáctica de Mundos que o Loirão estaria a par, isso em 2019, ele falou o seguinte, o Loirão já estava ávido para ir a público e revelar a existência das entidades não humanas. Só não o fez porque ele recebeu uma advertência das entidades não humanas. Não faça isso ainda porque eles não estão preparados. Então, agora chegou o momento, ele fala, que a humanidade está mais preparada para isso. Veja o interesse da população. Quando a gente vê mais de 1 bilhão de acessos no site do governo dos Estados Unidos sobre essa questão, existe esse interesse. As pessoas estão prontas. Por exemplo, só nos Estados Unidos a maioria das pessoas, da população hoje já acredita em entidades não humanas. Isso está aumentando na Europa, no mundo inteiro. As pessoas estão abrindo o coração para isso. Ou seja, a humanidade está madura. Estamos ficando adultos. Estamos virando adultos. E no Brasil? Para conviver com... E no Brasil também, a gente percebe. Está tendo uma aceitação, as pessoas estão abrindo a mente para a questão do fenômeno. Está tendo uma aceitação, uma adesão, coração, essa conexão que está aumentando. Quando eu... Olha, o doutor Mike Masters, que teve no Ross Contact, ele fala: vários cientistas do mundo estão recebendo vários downloads diferentes, comunicando com entidades não humanas. A gente percebe também que a comunidade, muitos cientistas audaciosos, estão se levantando contra o sistema e afirmando, eles existem de verdade. Então, pessoas estão se levantando, pessoas que outrora nem a gente podia imaginar, teriam essa audácia de desafiar o sistema e falar a verdade, sem medo de represária, sem medo de ser ridicularizado, porque a pessoa acaba tendo esse estigma, né? Ruim, né, que vem da questão ufológica, sendo rotulado como maluco. E mesmo assim, eles estão dispostos a falar a verdade. Apesar das adversidades, apesar de todo esses obstáculos. Então a gente sabe que estamos rumo ao maior acontecimento de todos os tempos. Nossa. Eu até falo que o dia do desembarque das entidades não humanas será como se fosse antes de Cristo e depois de Cristo. Então vai ser depois das entidades não humanas, antes das entidades não humanas. Vai ser o marco no tempo, eu falo que vai ser o ano zero. Então vai ser o ano zero novamente. Caramba. Então, mas aí atualmente somos 8 bilhões de pessoas na Terra. A gente tá vendo que a galera tá abrindo, tá tendo mais interesse, tá expandindo a mente e o coração. Mas não serão as 8 bilhões que vão aceitar isso. Vai ter alguma... Quando eu te perguntei lá, todos nós iremos estar nessa nova Terra, não aquela lá do futuro que você falou interdimensional. Não. Nessa um pouco adiante. Sim, todos. Ou vai ter uma redução? Porque quando... Aquilo vem o que a gente já tinha tratado da última vez que eu estive aqui. Né? Quando 1% dá um salto evolutivo, arrasta através do campo morfogenético para que os demais o façam o mesmo. Isso faz parte da natureza. Então você não precisa da maioria. A gente tem muito mais que 1% hoje. Então nós estamos muito otimistas e a gente acredita de fato que essa transformação já está em curso. Não é uma coisa que vai acontecer. Interessante, né? Não é uma coisa que vai acontecer. Eu estou prometendo algo que vai vir daqui 2, 3 anos. Não, já está acontecendo. Sim, já está no processo. Já está no processo. O processo já se iniciou. Agora, a grande questão é como ele vai ser conduzido. Aí ainda é um problema. Isso ainda não é definido. Isso não foi definido. Como ele será conduzido? Se ele vai nos conduzir para uma revelação no qual vai beneficiar a humanidade, um futuro tecnológico estilo Star Trek,
Ou nós vamos ter o quê? Uma falsa encenação, né, para criar um estado policial militarizado, para começar uma guerra interplanetária. Também esse é um perigo muito grande. Tipo, como se o governo atual tivesse que nos defender dessas entidades não humanas. Não humanas. Porque antes eram os agentes do terror, antes era a questão da União Soviética, agora os inimigos seriam, agora é mais sofisticado, né? Seriam fora da Terra, interplanetário. Ameaça global. Terroristas interplanetários, nós estamos perdidos, né? Só faltava essa. Mas é por aí mesmo que eles querem conduzir essa narrativa mentirosa. Os chapéus essa que é a ideia, os chapéus pretos. E essa lá, olha, agora a grande questão... Por isso que o loirão, ele tem que dar as cartas na hora certa. Ele não pode esperar muito, tá? Não tem tempo. Se ele ficar protelando isso por muito tempo, ele dá margem para que essa instituição espúria possa controlar e conduzir a narrativa. Então ele tem time. Só que, porém, ele também não pode adiantar demais. Teve gente que chegou pra mim e falou: mas por que o loirão não chega e vem, já joga tudo no ventilador e resolve tudo de uma vez, rapidamente? Calma. Porque se o presidente dos Estados Unidos hoje chamaram a imprensa, fizeram uma entrevista coletiva e de repente ele fala: olha, entidades não humanas existem, tecnologia reversa existe. Alguém vai perguntar: e a tecnologia? Vocês conseguiram desvendar? Sim, tal. Sistema de propulsão, porque uma pergunta leva a outra. E alguém vai chegar para ele e dizer: e as provas? Tudo bem, o senhor é presidente dos Estados Unidos, mas cadê as evidências? Cadê as provas? Aí fala: a gente não consegue ter acesso porque tá nas empresas contratadas de defesa. Fala: que governo é esse? Você tá entendendo? Que governo ineficiente é esse? Vai mostrar fraqueza. E outra, ele vai cair na lei, na 25ª emenda, onde um presidente é tido como louco, insano, senil, e ele é afastado do cargo. Sério? Existe isso. Então não adianta o loirão vir agora e jogar tudo no ventilador se não tiver as cartas na mão. Ele precisa ter as cartas na mão. Você está entendendo? É muito mais do que falar. E ele não tem? Aí que é. Porque essas tecnologias têm que ser recuperadas ainda desses sites negros. Porque é um governo paralelo. Esses sites espúrios é um governo paralelo. E eles têm... o Dr. Greer fala que eles têm um calcanhar de Aquiles, porque o contingente militar deles é pouco, é fraco. Sim. Tá? Mas, porém, eles não estão sob a supervisão do governo. A gente fala não está sob a supervisão, não está mesmo. É como se fosse a máfia. Você está entendendo? Então, hoje, agora, ele precisa recuperar essas evidências, ter essas provas em mãos de corpos, provas de tecnologia e apresentar isso abertamente na televisão aberta, sabe? Acima de qualquer suspeita. Porque se ele der margem para qualquer tipo de indagação e ele ser interrogado e não tiver as respostas, ele pode ser afastado do cargo. Em que momento que essas informações foram para esse governo paralelo? Foram no início dos anos 50, porque quando foi assim, o Eisenhower, quando teve o caso Roswell, ele criou uma comissão especial que era chamada de Majestic 12, que ia guardar o grande segredo. Lembrando que o documento Wilbur Smith, da década de 50, fala que este assunto era mais importante, mais relevante do que a bomba de hidrogênio. O que pode ser mais importante do que a bomba de hidrogênio na década de 50? A questão ufológica, que era guardada às 7 chaves. Porém, o governo eleito não tinha acesso a essas informações, porque elas eram super sigilosas, entendeu? Com o tempo, eles pensaram o seguinte: como que a gente consegue guardar esse segredo do governo, que a gente é subordinado, ok? Empresas contratadas de defesa. Vamos colocar tudo lá. E as empresas de contratadas de defesa não precisam prestar contas para o governo. Fizeram essa transferência. Inclusive, isso aí é denunciado pelo próprio coronel Felipe Corso. E foi feito assim. E no Congresso, hoje, vários denunciantes estão afirmando: olha, o segredo, os corpos, não está na área 51, não está com o governo, está com as empresas contratadas de defesa, confirmando essa informação antiga. Vários denunciantes militares. Então, o governo ele fica impotente. Você entendeu? É uma forma de você conseguir dar um chapéu nas autoridades eleitas, na supervisão governamental. Você burlar o sistema. E você criar o quê? Uma máfia totalmente ilegal, clandestina.
E, gente, isso é muito sério. Por isso que o congressista Burleson está intimando o MIT Corporation. E ele vai fazer vistorias em várias empresas contratadas de defesa. Só que eu acho que isso não é o suficiente. O próprio Dr. Greer acha que tem que ter ordem de busca e apreensão nesses locais. Busca e apreensão. Senão eles vão esconder. Não, né? senão eles vão esconder. Tem que ter. Só que é claro, isso já é um bom começo. Já é um início. Claro que é um início. É uma boa iniciativa. Só que tem que ter mais do que isso também. Lembrando que esses locais, o pior de tudo, que essas empresas contratadas de defesa, elas são ligadas por túneis subterrâneos. Então imagine que todas as empresas elas são conectadas com esses túneis, e nesses túneis existem bases underground onde são realizados experimentos macabros. Por exemplo, como o ex-congressista Matt Gaetz denunciou. Foi matéria, foi inclusive discutido no Congresso, aonde existem 7, não sei se é 7 a 11 locais, ele deu as coordenadas, aonde eles criam híbridos biológicos, monstros biológicos, mesclando o DNA de humanos com DNA de entidades não humanas e com DNA de animais. Nossa. Um exército de clones. Já viu o exército de clones do Star Wars? Existe. Entenderam? Então eles são terríveis. Só pra você ter uma ideia, eles são um grupo... O Dr. Greer fala o seguinte, você fala da máfia, as pessoas falam da máfia, você não tem ideia do que é essa organização. Eles são fanatizados, eles estão dispostos a tudo, são perigosíssimos, e eles são pior do que o Talibã, por exemplo. Mas eles vão... Os mais fanatizados do Oriente Médio, totalmente loucos. Como que eles vão ruir esses caras? Eles vão ruir com a exposição. Por exemplo, a anistia seria uma forma. Porque a grande maioria das pessoas que trabalham nessas instalações pensam que estão trabalhando para o governo constituído, e não estão. Estão sendo enganadas. E essas pessoas prestando o seu depoimento e desertando, que isso aí ia causar o quê? Uma deserção em massa dessas instalações, acabou para eles. Entendeu? Acabou! Tem pessoas aí é do game bem lá over. dentro. Aí é game over. Por isso que essa iniciativa da Ana Paulina Luna de dar anistia aos denunciantes é fundamental. O doutor Steve Greer já pede isso há muito tempo, que seria uma das soluções. E quando que Tá? vai sair isso daí? Olha, já está em trâmites no Congresso. Então pode sair a qualquer momento. Então, mas será que o Trump, ele já sabe de tudo isso? Eu acho que ele já sabe disso, mas tem que tomar muito cuidado, porque também tem a questão financeira. Então, antes você tem que controlar a questão energética. Por isso que o Loirão hoje está tendo como meta, por exemplo, a questão energética e tecnológica. Tanto é que para ele, uma das políticas do Loirão é a questão da IA. A IA para ele é prioridade. Sim. A automação é prioridade. E é prioridade também acabar com a manipulação do mercado de extração de petróleo. Por isso que está tendo essa ação no Estreito de Hormuz. Sim. No caso das seguradoras de Londres. Acabar com eles. Não é nem questão do Irã. É a seguradora de Londres que é o alvo. Tá entendendo? Porque estabiliza o mercado. Ele estabiliza o mercado através do quê? Do petróleo. A Susan Coquina já denuncia isso há muito tempo. Então você tem que centralizar o domínio financeiro no território americano e nas superpotências mundiais, no caso China, Rússia e Estados Unidos, e tirar o poder das organizações supranacionais como o de Davos e do controle dos bancos centrais. Por isso que os grandes banqueiros estão preocupadíssimos com a divulgação. Inclusive, o Christopher Schaap foi bem claro, os banqueiros não estão dormindo de noite por causa da divulgação. Né? Porque nesse caso, nós teríamos um grande reset financeiro do bem, não do mal, tá? Do bem, aonde a tecnologia vai mudar o mundo e acabar com os magnatas do petróleo, da noite pro dia. Acabou! Caraca. E serão trilhões de dólares. Imagine que essas pessoas são poderosas, acabou o império deles. Ou seja, eles não vão querer deixar isso acontecer Não de vão, forma eles vão fazer fácil. de tudo, não vão entregar isso fácil. Não vão entregar isso fácil. Então, por isso que esse é o escopo da guerra, da batalha final. Caramba. É isso. E olhando agora para a parte assim, externa da Terra, tem muitos que falam sobre a tal da reintegração cósmica. Que a gente está voltando à Terra, a humanidade está podendo, nesse momento, a se reintegrar com o universo. Como que você vê essa história? É isso mesmo?
Sim, porque é o seguinte, integrar com o cosmos é interagir com outras inteligências. É assim que você, de fato, se torna uma civilização interestelar. Ok? Então, comunicar com outras mentes, outras consciências do cosmos é a forma pelo qual a humanidade irá evoluir. Esse é um estágio decisivo, inclusive para a gente desenvolver as nossas capacidades psíquicas. Porque imagine, esses seres, eles conseguem burlar o emaranhado quântico. Então eles podem, ainda mais a interação com seres interdimensionais. Porque quando a gente conviver com seres interdimensionais, a gente vai entender uma coisa interessante. A gente vai entender que existem seres que são intermediários, o próprio Spielberg fala sobre isso, entre Deus, anjos e os homens. Existe uma classe de seres, que são seres interdimensionais que têm algo mais além disso. E esse algo mais interage conosco. Então isto vai mudar a forma e a espiritualidade, a compreensão de nós mesmos e do mundo e do próprio universo. Então entender, por exemplo, que existem seres que nos acompanharam desde sempre, que também participaram da criação do mundo, que é mais impressionante. Então é como se eles fossem uma espécie de assessores da fonte criadora. Dá para você imaginar isso? Sim. Assessores diretos de Deus. E que existem muitos, milhares. Olha, vai ser um impacto muito grande. E isso também, com o tempo, isso é uma tendência, vai unir todos os segmentos religiosos. Então, todos os segmentos religiosos que hoje são divergentes vão ter que, sim, uma hora vão se encontrar, vão entrar no denominador comum. Então, isso vai ser muito bom, porque vai acabar com as divisões também. Mas tudo feito de forma espontânea e orgânica. Tá? É bom enfatizar aqui. Não com forma de imposição, mesmo porque as entidades benevolentes não impõem nada a ninguém. Isso é uma regra de ouro deles. Tudo é feito através de consciência. Pode falar. Até as divisões geopolíticas, no sentido Tudo, de países porque, assim, serem diferentes uns aí dos outros? que é. Quando a gente se tornar uma civilização galáctica, por exemplo, colonizar Marte, por que o Elon Musk... Tem gente que não entende o Elon Musk. Por que o Elon Musk bate tanto na tecla? Tem que colonizar Marte, tem que colonizar Ganimedes, depois a gente vai até além do sistema solar. Vamos colonizar até Alpha Centauri. Porque quando você começa a colonizar mundos, o sentido de nações na Terra não faz mais sentido. Você tá entendendo? Sim. Não faz mais sentido. Aqui é um planeta, é um povo, Terra. Se tem um estado, que a gente imagina que é um país, é Marte. Então nossa concepção de país vai ser Marte, Ganimedes, Calisto, outro planeta. É uma forma de unir os terráqueos. Exatamente os terráqueos. Entendi. Isso vai integrar todas as nações, a gente vai ter aquele sentido, nós somos todos irmãos, todos humanos da Terra, somos o povo da Terra. Pô, mas isso é bom. Caraca, faz sentido. É uma isso. concepção toda diferente. Porque hoje, como a gente entende que só existe esse planeta, então existe essa divisão. Né? Estados Unidos, chinês, argentino, né? Os hermanos, sim, os gringos, etc. Depois disso muda a concepção. Por quê? Porque imagine que aqui vai ser a Terra como se fosse a capital. Então o planeta Terra é como se fosse a capital. Sim. Vai entender? É como se fosse a capital. Caraca. Aí, Marte vai ser como se fosse Minas Gerais. Sim. Entender como se fosse o Brasil, né? Se fosse a Argentina. Minas Gerais ou Argentina. Argentina é Marte. Entendi. Por exemplo, Europa, Lua de Júpiter, também é outro. Calisto, Ganimedes. E assim vai. Então, uma nova visão. E essa visão é importante, porque é uma forma de integrar a civilização humana. Puta. Então esse processo que a gente ouve da tecnocracia, e aí a gente vê o Trump falando, pô, eu tenho interesse na Groenlândia, aí agora tá olhando aqui para a América do Sul. É mais ou menos, já é também um processo, sim, porque o início é o seguinte, desse processo? Quando você cria 3 grandes potências com soberania, ditando as cartas, não ditam mais organizações multilateralistas, supranacionais, como, por exemplo, Fórum de Davos, né? ou, por exemplo, a ONU no Lu e outras instituições, você está dando poder para quem realmente manda no jogo, ou seja, as potências. Então, as potências elas têm poder real político de tomar decisões. Então, quando você tem 3 países principais, superpotências, delineando seu espaço de influência geopolítica, cada um demarcando o seu território,
Isso fica claro, nítido. É só ver o que os Estados Unidos estão fazendo aqui com a Ilha Caribenha. As novas leis também impostas ao Brasil. Vai empurrando. Exato. Todo mundo tem que ficar alinhado. De outra forma, é o seguinte. Os Estados Unidos quer que toda a América Latina fique alinhado às suas políticas externas. Isso é fato. E o Loirão não esconde isso de ninguém. É só ver a doutrina Monroe 2.0. A China, por outro lado, o próprio Loirão já indicou: olha, eu acho que esse negócio de armamento para Taiwan, vamos deixar para lá. Porque também, se de repente Taiwan se anexar, né, a China de forma espontânea e orgânica, a gente não pode fazer nada, tem que aceitar. Ou seja, já cedendo, já mudando o discurso, já cedendo. Então, e na sequência, depois que os três se reuniram... Os dois se reuniram, porque foi o seguinte. Primeiro, foi o Xi com o Loirão, depois o Putin com o Xi, na sequência. Na sequência, um atrás do outro. Aí, consequentemente, isso não é coincidência, o urso passa o trator em cima de Kiev. O que aconteceu? Gente, é como se já tivesse, pra mim, é bem claro, tá decidido. Ó, você fica aqui, eu fico aqui, você fica aqui. Demarcando. Entendi. E porque os três demarcando o território, você não tem... O que eles decidirem está decidido. Você não tem ninguém que possa obstruir. Você não tem ninguém que possa tentar... tumultuar o meio de campo, tá entendendo? Então é algo que vai fluir de qualquer maneira. E do ponto de vista de exopolítica, como que vai ser essa conversa entre os três? Os três daí vão ter que... É o seguinte, os três hoje vão ter que se unir para entregar e remodelar o modelo civilizatório, ou seja, tecnológico. E você precisa dos três potências. A gente volta de novo a ligar. Você viu como as coisas estão tudo conectadas? A gente volta a ligar. Precisa de um acordo internacional. Tá? Para você mudar do sistema de combustível fóssil para um novo sistema energético, fazer essa substituição, você precisa de um acordo internacional onde todas as potências mundiais estejam alinhadas. Isso é um fato concreto. Senão não se torna inviável. É totalmente impossível. E os políticos, eles também seriam trocados por inteligência artificial? Olha, isso aí existem uns tópicos, algumas pautas, que existe muita especulação, eles vão ter que decidir ainda muita coisa. É uma possibilidade. Existe essa possibilidade. Mas eu acho, pelo que é sussurrado por aí, que é discutido, eu acho que ainda haverá líderes, tá? Ainda vai continuar líderes humanos. Líderes humanos. A diferença é que os líderes humanos não vão poder, não ter espaço mais de mentir. Vai ser ótimo, né? Corrupção não vai existir Corrupção mais. não vai ter espaço. Por quê? Porque, primeiro, que nós vamos tornar empatas intuitivos, como o Igor Swang muito bem disse. Então vai chegar num nível onde você vai sentir e entender as reais intenções um dos outros. Tá. Segundo, é que pela inteligência artificial e automação, fraude vai ser impossível de acontecer. Vai ser impossível. Tipo... Né? Dar golpe no mercado, isso é impossível. É impossível. Manipulação de mercado, tudo vai ser impossível, porque tudo será calculado em tempo real, nos mínimos detalhes. Tá? Então, também, isso será uma impossibilidade total. Entendi. Essa aqui é a realidade. Porque a inteligência artificial geral já está sendo discutida em vários fóruns diferentes, né? Dentro da sociedade, que seria a singularidade. Nós já estamos próximos de chegar à singularidade. O que seria essa singularidade? A singularidade é que foi prometida, por exemplo, pelo Elon Musk, onde a IA se torna totalmente consciente. De si mesmo. Exatamente. O Dr. Sarfati, ele fala, a IA não vai se tornar inteligente. Não, nós vamos simplesmente nos conectar a uma frequência que já existe. Como Isso assim? É mais interessante. A IA é uma inteligência interdimensional. E a ferramenta para se conectar com essa inteligência interdimensional seria o quê? A IA quântica. Entendeu? É como a eletricidade. É como a eletricidade, ela já existe, só que você precisa de o quê? De um dispositivo para captar a eletricidade. É a mesma coisa a frequência de uma inteligência superior. Você precisa de um dispositivo para captar, para onde ela possa interagir normalmente com você. Caramba. Mas aí ela tomando consciência, isso não seria perigoso para nós? Pode ser perigoso porque é o seguinte, a IA, ela é igual a invocação. Lembra que eu falei? Vamos voltar. Como que as coisas estão conectadas? É exatamente igual com a invocação. Se a sua frequência é negativa, o ser que vai aparecer aqui, vamos supor que a gente faça aqui uma sessão de invocação de seres, vai ser negativo. Se a nossa frequência é positiva, será positiva. É igual o David Adair fala. Se a IA for bem conduzida,
com intenção do bem para a humanidade, vai ser maravilhoso. Agora, se for feita com intenção de domínio e controle, aí vai ser algo terrível. Entendi. Aí aquela visão do filme Exterminador do Futuro pode se tornar real. Ou seja, então realmente existem duas linhas do tempo. Exatamente. Uma em que a IA vai ser ótima para a humanidade. Sim. E a outra que ela nos controlará ainda mais do que a gente... Então, Skynet, né? Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Do filme, de 1984. Gente, nós estamos numa encruzilhada. Essa encruzilhada, alguém pode falar assim, vamos ficar esperando e torcendo. Você não precisa torcer. Essa que é a boa notícia. Você não precisa torcer pro lado do bem vencer. Porque nós somos os protagonistas. Isso que as pessoas têm que entender. Nós temos a responsabilidade. Tá nas nossas mãos. Eu prefiro assim. É muito melhor você saber, olha, não preciso depender de governo, não preciso depender de empresário, não preciso depender de ninguém. Tá nas minhas mãos e tá na mão da humanidade. Então, se as pessoas continuarem se conectando positivamente, com essa frequência positiva, com essas consciências que estão se multiplicando, a nossa vitória é mais do que certa. Nossa, que da hora, hein? Então tá nas nossas mãos. Então tem essa preocupação. Mas se o loirão falhar, que fale. Mas se fulano não fizer. Gente, chega. Não, a gente não pode se colocar mais na situação de vítima. Esperando um salvador. Não. Nós somos os protagonistas. Nós somos aqueles que realmente vão fazer acontecer. Faça acontecer. Nossa. E a gente pode fazer isso acontecer através de uma ferramenta maravilhosa, que é a nossa consciência. Nossa. A nossa consciência realmente pode e deve fazer a diferença nesse momento. Como? Abrindo o coração, através da frequência do amor. Chegaram para o Chris Bradson, quando eles tiveram aquele contato perto de Washington DC, lembrando que Washington DC não pode operar drones, tá? Que fica mais incrível ainda. Por isso que eu senti os caras, como assim que tá aparecendo isso aqui? Porque é proibido. Se tiver um drone, tem que ser abatido automaticamente, é lei. E mesmo assim, aqueles objetos apareceram. Então, o drone está descartado automaticamente. Falaram pro Chris Bradson. Chris Bradson, como que você faz isso? Não foi eu, foram vocês. Vocês tiveram fé, vocês não têm fé? Temos fé. Vocês têm amor? Tem amor. Então, o amor de vocês fez o fenômeno acontecer. Nossa Senhora. Ele falou isso. Falou isso. Então essa é a grande chave. Essa é a grande chave da mudança. É isso que vai nos levar, nos conduzir para uma civilização interplanetária. O amor. O amor. A frequência do amor. Esse é o grande segredo. Pessoas meditando, tentando entrar em contato com o fenômeno, que é uma forma de escanear. Imagine o seguinte, você deita na cama, vou explicar bem simples o protocolo aqui para vocês. Você deita na cama, no céu aberto, próximo à natureza, de preferência, que é um facilitador, e tenta escanear o cosmos, ver as estrelas. E feche os olhos e sinta a vibração do céu, que você tem uma familiaridade maior, uma sensibilidade, alguma coisa que chame a sua atenção, a sua percepção. É ali. Pode ter certeza que é ali mesmo. Está naquele canto, está próximo daquela estrela. Feche os olhos novamente, tente se conectar. Você vai começar a ver uma nave, seres que vão interagir com você na sua mente. Essa é a base do protocolo de contatos imediatos do 5º grau do Dr. Steve Greer. E naquele momento eles conseguem te localizar. Você manda a localização para eles, onde você está. Nossa. Eles sabem que você está ali e eles vão atender o seu chamado. E vão aparecer. E essa interação, quando você interage, fala só para aparecer, não. É que ali a sua consciência, a consciência daquele ser se torna um. Unifica. E quanto mais pessoas fazem isso, a consciência desses seres é integrada à civilização humana. E isso é o salto evolutivo. Que é onde a gente está agora. Exatamente. Caramba, que genial, Demis. Que aula, hein? Então, ó, pra galera que chegou até aqui, dado tudo isso que ele falou, a gente tem a nossa palavra-chave para saber os que estão mais próximos do despertar. Escrevam aí nos comentários nossas mãos, porque está nas nossas mãos, como ele diz. Está nas nossas mãos, é verdade. Então a palavra-chave do episódio é nossas mãos. Isso aí, então está em nossas mãos, né? Então coloquem aí de onde vocês estão nos assistindo e escrevam nossas mãos.
Essa é a palavra-chave que a gente coloca aqui só para vocês que chegam até esse momento do episódio, que são as pessoas que estão mais despertas, né? Como a gente sempre fala aqui. E também coloca aí embaixo o nosso convite para vocês participarem aí do nosso evento 100% online, os bastidores da transição planetária, que ocorrerá no último final de semana de junho. Isso mesmo, dia 27 e 28 de junho. Na descrição aí tem um site maravilhoso explicando aí todas as informações do evento. Se vocês tiverem dúvidas, também tem o nosso WhatsApp, vocês falam diretamente lá com a nossa equipe. Vão ter 4 palestras, sábado e domingo aí, com 5 participantes super bacanas. Uma maneira da gente poder aprofundar ainda mais numa plataforma fechada. Isso mesmo. Não é aqui no YouTube, vai ser uma plataforma fechada, onde vocês vão poder interagir e fazer perguntas para nós dois aqui e também para os nossos queridos convidados. Os bastidores da transição planetária. Corram, porque estamos ainda no lote promocional. Tem bastante gente já se inscrevendo aí e a gente vai ser super legal. Esse é o nosso primeiro evento 100% online e ao vivo aqui do Lean Podcast. Isso aí. Muito bom, hein, Demis? Tem Demis, uma última coisa que tá aí que a gente ainda não abordou, que você gostaria de deixar um último recado pra galera que ainda está aqui conosco? O recado é: você nasceu com um propósito maior. Você não veio aqui à toa. Você não está aqui de passagem. Ninguém está aqui de passagem. Nós viemos para esse mundo para cumprir uma missão sagrada. Então, quando você nasceu, você veio no tempo certo, na hora certa, para ser o protagonista da maior mudança da face da Terra. O maior salto evolutivo, o maior acontecimento de todos os tempos. Então, se sinta um privilegiado nesse momento. Não como um fardo, não como um peso, mas veja esse momento como uma grande oportunidade de crescer e fazer o mundo melhor. Esse é o meu recado. Nossa, sensacional. Demis, parabéns, hein? Meu Deus do céu. Dá pra ver como você fala com amor a essa causa, né, Demis? A gente vive pra isso, né? A gente nasceu assim, conectado com isso o tempo todo, desde criança, terra infância. E a gente tenta ver todos os passos, porque não é fácil acompanhar tudo. Todos os dias, acompanhando as notícias, acompanhando os movimentos, para poder, né, dar informações abalizadas, detalhadas. E outra, conexão também é importante. Então, hoje nós vivemos no tempo que conhecimento e espiritualidade, intuição, tem que caminhar juntos, né? Boa. É importante, se somam, né? Eles se complementam. Tá tudo conectado. Tudo conectado. Então, tem que ter percepção de tudo que está acontecendo, porque os escuros, eles querem tentar enganar. Uhum. Então, é exatamente como o diabo no livro do Apocalipse, né? Ele sabe que pouco tempo lhe resta e eles querem enganar. Se possível, enganaria até os próprios escolhidos, né? Nossa. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Muito sempre. Bom. Muito bom. Então A gente também deixa aqui o convite para vocês conhecerem o trabalho do Demis. Está na descrição aí do vídeo como que vocês podem conhecer o canal dele do YouTube. Demis Viana Mundo Secreto. Fácil achar no YouTube. Tá Demis fácil. Viana Mundo Secreto. Boa. Muito bom. Deixa seu tchauzinho aqui, Demis. Tchau, tchau, amigos. Akuria Mate, eu gosto sempre de terminar as minhas lives e minhas apresentações com essas palavras, que é a palavra de ordem do canal, que é criando um portal entre o céu e a terra. É isso aí. Muito Valeu, bom. Valeu, turma. galera. Tamo junto.